Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios este ano e entramos essa semana no capítulo 133 ao 134 e o tema é Preparai-vos para a vinda do esposo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho aí para receber as notificações. Obrigado pelos comentários e convido você a comentar, deixar aqui no final deste vídeo a sua escritura preferida. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor quer que nos preparemos para a sua segunda vinda. A segunda vinda será de alegria para os justos. Os governos foram instituídos por Deus para benefício do homem. Pedras angulares da liberdade religiosa. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar. Primeiro tópico, o Senhor quer que nos preparemos para a sua segunda vinda. Então, nós sabemos que vai haver esta segunda vinda. O Senhor Jesus Cristo já esteve aqui na terra, já viveu, já reinou sobre a face da terra aqui, deixou seus ensinamentos, cumpriu todo o seu propósito, o propósito de Deus e sua criação, e sabemos que vai haver a segunda vinda. E nós precisamos nos preparar, e é sobre isso que nós vamos aprender um pouco mais. Basicamente, o livro de Doutrina e Convênios está chegando ao seu final. Estamos aqui próximo do último capítulo, que é o capítulo 138 de Doutrina e Convênios, onde o livro ele encerra, né, todo o nosso estudo, todos os nossos estudos do livro de Doutrina e Convênios, ele se encerra em Doutrina e Convênios, no capítulo 138. Deixa eu confirmar aqui com vocês, é isso mesmo. 138 é o último capítulo de Doutrina e Convênios. Basicamente, nós só temos mais 2 aulas aí, praticamente. Então, daqui para frente, nós estamos entrando na conclusão do livro, né? Ou seja, quando você faz um discurso na igreja, quando você fala, você entra naquela parte de conclusão, que seria o quê? A parte mais importante do seu discurso é a conclusão. É quando você faz todo aquele resumo, conclui o seu pensamento. E o livro de Doutrina e Convênios é exatamente isso nessa fase. Doutrina e Convênios 133, a partir daí nós entramos na conclusão do livro. E ele começa nesse versículo 1 do capítulo 133, da mesma maneira com que ele inicia o livro. Lá em Doutrina e Convênios, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: escutai, ó povo da minha igreja. E ele termina, nele começa esse capítulo 133, versículo 1, da mesma maneira como ele começa lá em Doutrina e Convênios, versículo 1, que diz assim: escutai, ó povo da minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, e ouvi a voz do Senhor no que concerne a vós. Ouvi a voz e ensinamentos do Senhor, prestando atenção e obedecendo. Os justos que derem ouvidos às palavras dos profetas não perecerão. Isso está em 2 Nef 26:8. Então, como eu disse, né, ele fala: escutai, ó povo da minha igreja. Então, ele começa falando exatamente isso e ele pede para nós prestarmos atenção a todos os ensinamentos do Senhor, obedecendo e dando ouvidos às palavras dos profetas. Então, basicamente, tudo isso é em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele fala que o Senhor que subitamente virá ao seu templo, o Senhor que descerá sobre o mundo com maldição para julgar, sim, sobre todas as nações que se esqueceram de Deus e sobre todos os ímpios dentre vós. Pois ele desnudará o santo braço aos olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de seu Deus. Então, rapidamente o Senhor vem, ele vai vir ao seu templo e aí ele vai julgar todas essas nações que esqueceram de Deus, né? Todos aqueles que não guardaram os seus mandamentos. Então, o Senhor ele vai voltar nessa sua segunda vida para cumprir todo o seu propósito. E ele continua: portanto, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos, reuni-vos. Então, aqui ele está dando conselhos do que nós devemos fazer, né? Devemos, antes dessa segunda vinda, nos preparar. Ele continua: ó povo da minha igreja na terra de Sião, todos vós a quem não foi ordenado que permanecessem,
Deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. O que seriam esses vasos do Senhor? Aqui o Senhor está falando com todos aqueles portadores do sacerdócio. Então, vasos do Senhor são os homens que possuem o sacerdócio. Ele está falando para que nós sejamos puros. Ele continua no versículo 6 e no 8. Convocai vossas assembleias solenes e falai frequentemente uns aos outros, e que todo homem invoque o nome do Senhor. Enviai os eldres de minha igreja às nações longínquas, às ilhas do mar, enviai-os às nações estrangeiras, clamai a todas as nações, primeiro aos gentios e depois aos judeus. Então, em preparação para a segunda vinda, ele fala que nós devemos também pregar o evangelho. Ele fala para nós enviar os eldres da sua igreja a todas as nações, pregando o evangelho, clamando a todas as nações, a todas as pessoas, ao fazer o quê? A se arrependerem. E ele continua no 9 ao 10. Eis que esse será o seu clamor, e a voz do Senhor a todo o povo. Ide à terra de Sião, para que as fronteiras de meu povo se expandam e suas estacas se fortaleçam, e para que Sião se estenda pelas regiões circunvizinhas. Sim, que o clamor alcance todos os povos. Despertai e erguei-vos e saí ao encontro do esposo. Eis que o esposo vem, saí para encontrá-lo. Preparai-vos para o grande dia do Senhor. Então, o Senhor está aqui falando exatamente todas as coisas que vão acontecer, como eu disse, essa conclusão do livro de Doutrina e Convênios, falando o que nós precisamos fazer, o que vai acontecer antes da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Escutai e ouvi, ó habitantes da terra, escutai juntos vós, eldres da minha igreja, e ouvi a voz do Senhor, porque ele clama a todos os homens e ordena que todos os homens em todas as partes se arrependam. Então, como eu disse, ele está pedindo para que os eldres e as pessoas preguem o evangelho para todas as nações, e ele ordena para que os homens façam o que antes da segunda vinda? Se arrependam, se preparem para essa segunda vinda, para o encontro do esposo, como ele disse na Escritura. E ele continua, pois eis que o Senhor Deus enviou o anjo clamando no meio do céu, dizendo, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, porque a hora de sua vinda está próxima. Então, nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo nos seus últimos dias é o reino de Deus aqui na terra, e ela está preparando todas as coisas para a segunda vinda de Jesus Cristo, pois sabemos que essa hora está próxima, e a Igreja de Jesus Cristo tem preparado o caminho justamente para esse acontecimento. Para isso que nós temos os profetas que nos orientam em todas as coisas que devemos fazer. E ele continua no versículo 19. Portanto, preparai-vos para a vinda do esposo, saí para encontrá-lo. E este evangelho será pregado a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, nós sabemos que os elders estão espalhados pelo mundo todo, pregando o evangelho de Jesus Cristo para todas as nações em diversos idiomas. Então, isso já está acontecendo. E os servos de Deus irão avante, dizendo em voz alta, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora de seu julgamento. Próximo tópico é, a segunda vinda será de alegria para os justos. Então, nós sabemos que estamos vivendo num mundo cada vez mais iníquo, sabemos que a moralidade está cada vez pior, né? Mas para aqueles que são justos, a segunda vinda será de alegria. Então, se você guarda os mandamentos, se você é justo, se você faz aquilo que é certo, nós teremos alegria com a segunda vinda. Apesar de todas as provações, terremotos, tempestades e todas as coisas, a iniquidade aumentando no mundo, sabemos que muitas coisas vão acontecer antes da segunda vinda. Mas para aqueles que são justos, podem ficar tranquilos que essa segunda vinda será de alegria. Fala assim a Escritura, no versículo 33, e encher-se-ão de cânticos de alegria eterna. Eis que esta é a bênção do Deus eterno sobre as tribos de Israel, e a mais rica bênção sobre a cabeça de Efraim e seus companheiros.
Então, nós seremos cheios de alegria eterna. Ó Senhor, tu descerás para tornar conhecido o teu nome a teus adversários, e todas as nações tremerão em tua presença. Então, nós sabemos que muitas pessoas não acreditaram, não acreditam em Jesus, não acreditam que ele vai voltar, não têm fé, são ateus, não acreditam em Deus. Então, existem muitos adversários, né? Nós sabemos que até mesmo antes da criação do mundo, né? Lá na presença do Pai Celestial já houve aquela batalha nos céus. Então, Jesus Cristo sempre teve os seus adversários. Então, continuará dessa forma, e assim como é aqui no mundo, né? Na Terra. Então, o Senhor, ele vem descer para se tornar conhecido desses seus adversários, e as nações vão tremer a sua presença. E quando fizeres as coisas terríveis, coisas que eles não esperam, sim, quando desceres e as montanhas se escoarem em tua presença, encontrarás aquele que se regozija e pratica retidão, que se lembra de ti em teus caminhos. Então, o Senhor vai aí se encontrar com todos aqueles que praticam a retidão e não têm do que tremer e nem temer. O próximo tópico fala sobre os governos foram instituídos por Deus para benefício do homem. Então, essa sessão de Doutrina e Convênios fala justamente sobre isso e responde algumas perguntas. Quais perguntas? Como Deus quer que os governos beneficiem seus filhos? O que devemos fazer se as leis terrestres contradizerem as leis celestiais? E quais são os nossos deveres e responsabilidades como cidadãos? Então, relacionado a esse assunto de governo, a seção 134 fala a posição da igreja e o que o Senhor recomenda sobre isso. Ele diz assim: cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeito e deferência às leis, visto que, sem elas, a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações, entre um homem e outro, e as leis divinas foram dadas pelo céu, para prescrever regras sobre assuntos espirituais, para a fé e adoração, devendo o homem dar contas de ambas a seu Criador. Então, o Senhor fala aqui em todas as sobre as coisas que nós devemos crer, de que maneira que os governantes devem agir. Ele continua: cremos que governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de suas crenças religiosas, mas não cremos terem eles o direito, por justiça, de privar os cidadãos desse privilégio, nem de rejeitá-los por suas opiniões. Nós sabemos que existem muitos países onde a religião é autorizada a pregar o evangelho, né? Existe a liberdade religiosa em muitos países, assim como, por exemplo, no Brasil. Só que existem muitos países onde membros, cidadãos desse país não possuem o livre exercício de sua crença religiosa, não existe a liberdade de expressão, né? Então, eu aprendi que muitos desses 2/3 dos espíritos que seguiram Jesus Cristo, alguns deles que não foram tão obedientes assim, ou que não tiveram a fé o suficiente para acreditar em todas as coisas, não foram tão bons assim, não tiveram a liberdade, né, o privilégio de nascer numa nação onde pudesse expressar sua liberdade religiosa, onde pudesse se expressar a sua fé. Então, que nós possamos agradecer. Se você nasceu num país como o Brasil, por exemplo, o próprio Estados Unidos, passou nações onde você tem liberdade religiosa para se expressar, demonstrando a sua crença, a sua fé em Deus, sua fé em Jesus Cristo, você provavelmente foi uma pessoa muito obediente, porque você nasceu num país abençoado. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país abençoado. Continuando 9, não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil. Olha só que interessante isso.
Não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil. A gente vê que muitos governos aí acabam sendo beneficiados por conta dessa influência religiosa que existe. Então, isso não é aconselhável, como diz nessa escritura. Não é justo fazer essa mistura de influência religiosa com governo civil. O que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros, como cidadãos, sejam negados. Então é isso, não faz sentido você beneficiar um tipo de religião por fazer parte de um governo e não beneficiar outras religiões que não fazem parte desse governo. Então, é por isso que ele não acha justo, como diz essa escritura. O próximo tópico é pedras angulares da liberdade religiosa. Para finalizar, eu quero deixar aqui com vocês uma citação do elder Robert D. Hales, que ele ensinou: há 4 pedras angulares da liberdade religiosa, que nós, como santos dos últimos dias, precisamos proteger e das quais dependemos. A primeira é a liberdade de crer. Ninguém deve ser criticado, perseguido ou atacado por pessoas ou governos pelas coisas nas quais acredita em relação a Deus. A segunda pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade de compartilhar nossa fé e nossas crenças com outros. Como pais, missionários de tempo integral e membros missionários, dependemos da liberdade religiosa para ensinar a doutrina do Senhor em nossa família e no mundo inteiro. Ele continua: a terceira pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para formar uma organização religiosa e para adorar pacificamente com outros. A 11ª regra de fé declara: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. A quarta pedra angular da liberdade religiosa é a de viver nossa fé. O livre exercício da religião não apenas no lar e na capela, mas também em locais públicos. Então, acima de tudo, essa sessão Doutrina e Convênios, juntamente com esses ensinamentos, a citação do elder Robert D. Hales, fala da importância da liberdade religiosa para nós podermos pregar o evangelho, crer e adorar a Deus, né, de acordo com os ditames da nossa própria consciência. Eu tive a oportunidade de viajar para Cuba alguns anos atrás e eu presenciei essa falta de liberdade religiosa. Não existia ali em Cuba, na época que eu visitei o país, a liberdade religiosa, as pessoas não tinham igreja para frequentar, não podiam se reunir em público para falar sobre Deus, não podiam se reunir em público para falar de qualquer tipo de religião. É um país onde não existe uma organização religiosa, na época que eu visitei, não existia esse privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com a consciência dos cidadãos daquele país. Então, eu sei exatamente o que está dizendo essas escrituras em Doutrina e Convênios e da importância de você viver num país onde você tem essa oportunidade de expressar a sua fé, de organizar uma igreja, assim como acontece nos Estados Unidos, assim como a própria Constituição dos Estados Unidos permitiu, né, desde a sua Constituição, para que houvesse essas organizações religiosas, e foi lá que o Senhor escolheu com que a sua igreja fosse restaurada, graças a esse governo que oferece liberdade a todo o seu povo. Então, nós sabemos dessa importância. Então, é basicamente isso que essas sessões de Doutrina e Convênios faz, né? Uma conclusão de que devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo, o que devemos fazer, e também uma preparação e da importância, né, desses governos para toda essa preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo também. Então, nós aprendemos bastante sobre isso nessas sessões, e eu convido vocês
a estudarem a próxima aula, que é 135 a 136, é a penúltima aula do livro de Doutrina e Convênios. Na sequência, após essa, entraremos na última aula, que finaliza, como eu disse, em Doutrina e Convênios 138. O tema é: Ele selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. Joseph e Hyrum Smith selaram seu testemunho com o próprio sangue. Joseph Smith fez mais por nossa salvação do que qualquer outro homem, com exceção apenas de Jesus Cristo, e podemos realizar a vontade do Senhor se seguirmos seus conselhos. Então, irmãos, nós, como eu disse, estamos chegando no final, são as conclusões, os assuntos talvez mais importantes do livro de Doutrina e Convênios, e eu convido vocês a estudarem, e também convido vocês a compartilharem aqui o que vocês aprenderam, o que vocês mais gostaram nessa mensagem. Deixe aqui seu comentário, sua escritura preferida. Se você não é membro da igreja, quer saber mais a respeito, clique aqui no link abaixo, que você vai aprender mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima semana.